Bom, agora a gente vai começar a desenhar o nosso ciclo da ansiedade. Como vocês viram no workshop antes desse programa, antes desse curso, a ansiedade é composta por três componentes, três combustíveis da ansiedade, né? E a gente vai começar agora a identificar como que são esses três combustíveis para a gente, na nossa vida, na nossa ansiedade. Quais são esses três combustíveis, né? Então, os três combustíveis são os pensamentos ansiosos, os pensamentos, os comportamentos e as sensações ou sentimentos ansiosos. Esses são os três combustíveis, as três partes do ciclo vicioso, o ciclo tóxico da ansiedade, né? Então vocês vão ter, né, na apostila de vocês, exemplos de pensamentos mais comuns, de sintomas mais comuns, sintomas físicos, sentimentos e comportamentos mais comuns. Então vocês podem ticar lá os que mais se aplicam a você, ou colocar outros também, né? Para a gente entender os pensamentos da ansiedade, né? A gente vai aprender muito ao longo dos próximos módulos, direitinho, como que eles funcionam e como que a gente consegue sair deles. Mas é interessante a gente entender que na ansiedade, principalmente na ansiedade generalizada, mas em todos os tipos, existem dois tipos grandes de pensamentos. São pensamentos que eles amplificam, eles aumentam o tamanho da ameaça, ou eles aumentam o tamanho do perigo que a gente vai ter que enfrentar. Principalmente, os pensamentos da ansiedade, eles subestimam, eles jogam lá embaixo a nossa capacidade de lidar com desafios. E isso daqui talvez seja até o mais interessante. A gente tem aquela ideia de que vai ser desastroso, vai ser muito ruim, todo mundo vai criticar, a gente vai passar mal, vai ser algo muito ruim, e a gente também vem junto esse pensamento que tem um conteúdo de que a gente não tem capacidade de lidar com uma situação difícil se ela acontecer. O que normalmente vem? Então vocês vão ter vários exemplos, mas o que a gente vê normalmente, eu mesmo já senti isso, né? A gente pode ter um pensamento de que vou passar mal naquela situação específica, então é melhor não ir, né? Um pensamento de que não vou dar conta caso aconteça alguma coisa, um pensamento de que serei ansioso para sempre, nunca vai passar. A gente prevê o futuro, né? A gente vai aprender sobre isso, então vou passar mal, não vou dar conta, serei ansioso para sempre, ou vão me achar chato, ou desinteressante. Não vou saber o que dizer. Ou um pensamento, puxa, se não sair perfeito, vai ser tudo um desastre. Isso às vezes acontece com pessoas muito perfeccionistas. Então, podem ter vários pensamentos, obsessões, puxa, se acontecer ou não fizer isso, vai acontecer uma tragédia. Então podem ter vários pensamentos que normalmente eles têm esses dois padrões. Eles superestimam o perigo ou diminuem a capacidade que nós temos para lidar com isso. Sensações e sentimentos são aqueles que a gente já viu, né, na resposta de luta ou fuga, né? Então aqui a gente coloca as palpitações, a sensação de falta de ar. Aqui a gente coloca o suor, as dores pelo corpo, tremores. Pode ter também insônia, sentimento de irritação, de raiva.
Então, esses comportamentos, às vezes, eles são difíceis de identificar, porque às vezes a gente tá fazendo esses comportamentos durante muitos anos, mas é importante a gente começar a prestar atenção e ir desvendando eles, né? Esses comportamentos são coisas que a gente costuma fazer ou deixar de fazer para aliviar os pensamentos, para não ter pensamentos ruins ou para aliviar os sintomas, para não ter esses sintomas, né? Quais são as características deles, né? São comportamentos que eles aliviam a curto prazo a ansiedade. Mas eles alimentam a longo prazo. Por quê? Porque quando a gente coloca esses comportamentos que nós chamamos de comportamentos de segurança, nós perdemos a oportunidade de aprender duas coisas. A gente não consegue aprender que as ameaças não são tão grandes. A gente não dá tempo do cérebro aprender que o sentimento ruim passa e a gente perde a oportunidade de perceber que nós somos capazes de lidar com situações difíceis. E aí, isso vai aumentando o peso disso e vai diminuindo a nossa autoestima, porque nós começamos a nos julgar como incapazes. Por exemplo, né? Então, alguns exemplos que vão ter aí na apostila de vocês, né? Então, a gente procrastina. Às vezes a gente procrastina conversas difíceis ou decisões importantes ou tarefas que a gente acha que a gente não vai fazer muito bem. A gente muitas vezes evita lugares aonde a gente pode passar mal. Então na agorafobia isso acontece muito, crises de pânico também. A gente tenta evitar isso. Às vezes a gente evita lugares sociais, então a gente recusa convites para um happy hour, a gente recusa um evento social do trabalho ou de um amigo, porque a gente acha que a gente não vai saber fazer. A gente recusa fazer apresentações, por exemplo, e aí a gente acaba perdendo oportunidades profissionais, né, se isso for interessante para a gente. A gente às vezes faz o quê? Um planejamento excessivo, porque a gente tem a ideia de que se a gente fizer uma lista gigantesca de coisas, a gente está sendo mais responsável, só que aquela lista é impossível de cumprir e a gente não vai conseguir, vai acabar se criticando. Às vezes, o excesso de trabalho também pode ser um comportamento de segurança. Às vezes a gente acaba colocando, né, muitas horas de trabalho, a gente não nega nada que o nosso chefe pede, ou a gente acaba pegando muita coisa para evitar um pensamento de que nós não somos bons o suficientes, ou de que nós somos fracassados, nós somos menores do que os outros, só que isso acaba o quê? Gerando um burnout, uma estafa, né? Não dizer não, né, para alguns pedidos, algumas solicitações também entram aqui. Então isso vai estar na sua apostila e agora então a gente vai desenhar o seu ciclo de ansiedade tendo com base esses conhecimentos.